Meu nome é Jefferson Lira, eu sou discípulo do apóstolo Jonas, aqui da sede, sou líder de jovens e eu queria conversar com vocês hoje sobre uma mulher chamada Maria. O nome dela é Maria e é conhecida como Maria de Betânia, pelo lugar onde ela morava. Ela era irmã de Lázaro e irmã de Marta. E o texto que nós vamos falar hoje está lá em João capítulo 12, versículo do 1 ao 8. Amém? Quando vocês abrem, é importante compartilhar, né, que todos nós que seguimos a Cristo, que temos esse desafio de caminhada com Deus, de permanecer em Deus, nós somos desafiados todos os dias a crescer nessa entrega para Deus, né? Essa adoração diária, esse estilo de vida que sempre está dedicando-se ao Senhor e cada vez mais se entregando, né? Em qualquer lugar que a gente vá, não só na igreja, no nosso trabalho, na nossa família, nas redes sociais, quando a gente sai do shopping, da praia, a gente é desafiado a manter uma conduta em Deus e viver um estilo de vida que adore a Deus. Né? E existiu essa mulher, Maria, nos tempos de Cristo, que ela demonstrou a sua entrega, mesmo com as limitações que poderiam existir naquele tempo, mesmo com as limitações que existiram nesse exato momento que eu vou descrever aqui. E ela venceu e dá um exemplo para nós, deu um exemplo e continua dando de uma adoração extravagante, de uma adoração que se entrega para Deus, apesar das limitações. E o nome dessa mulher é Maria, e eu vou ler o texto agora. João capítulo 12, versículo de 1 a 8. Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia, onde Lázaro vivia, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E fizeram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa juntamente com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo autêntico de grande valor, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de nardo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que haveria de entregá-lo, disse: por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que dela se lançava. Então Jesus respondeu e disse: deixai-a, pois como preparação para o dia da minha sepultura o guardou, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O tema dessa ministração é vencendo as barreiras para a verdadeira adoração. E como eu falei, ela venceu essas limitações. Eu queria falar sobre 3 limitações que Maria venceu aqui ao quebrar esse unguento e ela enxugar os pés de Jesus com esse aroma tão poderoso. Ela venceu primeiramente a familiaridade. Maria era irmã de Lázaro e na época já da ressurreição de Lázaro, a Bíblia nos conta que Lázaro era amigo de Jesus. Então já havia um relacionamento de algum tempo, de alguns anos, da família de Lázaro com Jesus. Havia uma proximidade. Maria não era uma mulher que tinha acabado de experimentar o perdão dos pecados. Era uma mulher que já tinha uma caminhada com Deus, já tinha uma caminhada de fé, e já tinha vivido experiências tremendas com Deus. E muitas vezes nós, na nossa caminhada, né, com o passar do tempo, a gente acaba normalizando as experiências, acaba normalizando os milagres, acaba normalizando culto, célula, reunião de oração, e a gente acaba por entrar numa rotina, numa atividade de igreja que nos leva a viver a vida com Deus de uma forma morna, sem nos surpreendermos a cada dia pelo milagre da cruz, por exemplo. A gente viu Carlinhos aqui se emocionando ao falar da cruz, se emocionando a falar daquilo que ele vive em Deus. Como é importante a gente todos os dias ter esse coração quebrantado, aberto e surpreendido e apaixonado por Jesus.
Então Maria tinha essa trajetória com Cristo, tinha essa familiaridade, né? Mas ela não deixou com que isso impedisse ela de ser extravagante e ir ali até os pés de Jesus enxugar com seus cabelos. Então a primeira limitação que ela venceu foi a familiaridade. A segunda coisa que ela venceu, a segunda limitação, é o segundo ponto, ela venceu a avareza. A Bíblia conta aqui que ela tomou uma libra de bálsamo de nardo autêntico. Nardo autêntico era um tipo de óleo, hoje tem os óleos essenciais, né? Era um tipo de perfume daquela época que era usada para muitas coisas. Era usada de forma medicinal, era usada de forma de perfumaria mesmo, né? Até para embalsamar os defuntos ali, porque era um cheiro que impregnava no ambiente e permanecia por muitos dias. E era de um alto valor, como diz aqui no versículo 3, era de alto preço, de grande preço. E aí eu fui entender, né? 300 denários são 300 dias de trabalho, basicamente um ano de trabalho. Imagina aí, um ano de trabalho, 12 salários mínimos, dá uns 15 mil reais. 15 a 20 mil reais, dependendo aí do dólar e tudo mais. E Maria, ela pegou aquilo que ela estava guardando, eu não sei por que ela guardava, a gente não sabe ao certo porque Maria estava guardando aquela preciosidade ali, aquilo que era caro, bem, como se fosse um carro. Eu vendi um carro meu, foi em dezembro agora, e era mais ou menos esse valor. Eu usei esse valor da venda do carro para entrar dentro do carro. O que é que eu faria? Ela pegou, era como se ela pegasse esse bem, vendesse e desse tudo como oferta ao Senhor. E ela abriu mão disso. Muitas vezes um bem era guardado numa família daquela época para comprar uma propriedade, até pelo dote, talvez fosse o dote de Maria. O dote é quando a família da noiva, né, da esposa que vai casar ali, ela dá uma herança antecipada para o futuro esposo. Então talvez Maria estava guardando ali como garantia de um bom casamento, mas ela abriu mão daquele alto valor e derramou aos pés de Jesus. Ela venceu a avareza, ela venceu a mesquinharia, ela venceu aquilo que a retém, que poderia reter. E a terceira coisa, para não me alongar, que Maria venceu, ela venceu a crítica. Logo quando ela derramou aquele bálsamo, aquele unguento, e aquele cheiro impregnou a sala, uma pessoa se incomodou, e essa pessoa foi Judas. Um de seus discípulos, Judas, se incomodou e ele fez a pergunta: por que você não usou esse unguento para trocar, né, por 300 denários e vendeu tudo, né, e deu aos pobres? Judas era muito venenoso, muito inteligente também, e ele usou o próprio discurso de Jesus para confundir a cabeça das pessoas que estavam ali, porque Jesus ensinava que a gente devia ser generoso aos pobres, ajudar os pobres, dar tudo que a gente tinha. E ele usou esse argumento para fazer com que aquela adoração fosse ridicularizada, fosse criticada, fosse menosprezada. Mas Maria venceu a crítica, porque ela não se importou com o que ninguém poderia dizer, e ela foi lá e fez aquilo que ela entendeu que devia fazer. Então Maria venceu a familiaridade, que é o tempo de caminhada, ela venceu a avareza e ela venceu a crítica. Se a gente quer realmente exalar esse perfume para Cristo, a nossa adoração, o nosso coração queimando pelo Senhor, vivendo para Deus em todas as nossas atitudes, nós precisamos vencer o tempo de caminhada, nós precisamos vencer nessa mornidão, nós precisamos vencer a avareza do nosso coração, e nós precisamos vencer o que os outros vão pensar, a opinião dos outros. E o de melhor que tem para fechar, para concluir, é o que Jesus fala depois da crítica de Judas. Jesus simplesmente diz: deixai-a, pois como preparação para o dia da minha sepultura o guardou. Então Cristo, ele além de defender Maria naquilo que ela estava fazendo para ele, naquela adoração genuína, ele colocou naquela atitude um propósito eterno. E o propósito eterno que Jesus colocou naquela atitude de Maria era a preparação da sua sepultura. Então Cristo estava testando mais uma vez, e até vendo como sinal de Deus aquela adoração,
aquele nardo derramado aos seus pés. Porque esse cheiro, uma vez até o apóstolo pregou aqui, uma vez, há algum tempo atrás, que esse cheiro ele durava tanto tempo que provavelmente no dia da crucificação de Jesus, as pessoas que estavam ali em volta da cruz ainda sentiam o cheiro daquele perfume. E como é maravilhoso a gente saber que a nossa adoração, né? Como até o irmão Albani falou aqui, né? Quando a gente realmente se entrega, abre os braços, se rende, clama, Deus vem com a resposta, Deus vem mostrando que era propósito e Deus vem ali validar a nossa atitude de entrega. Então que esse possa ser o nosso coração nessa tarde, nessa vida, até Jesus voltar. Amém? Glória a Deus.